compartilhar minha tela. Nossa, hoje esse Teams está demorando, hein? Meu Deus. Não sei se é minha internet, mas o celular está funcionando normal. Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim. Sim. Então, eu vou continuar de onde eu parei da aula anterior. Então, na aula anterior, eu defini alguns itens da função quadrática. E aí, onde nós paramos? Deixa eu tocar um pouquinho mais para frente. Eu expliquei para vocês o estudo do sinal da função, mas eu não resolvi nenhum exercício. Então, vamos só relembrar o estudo do sinal da função. É basicamente verificar onde a minha função, quem que é a minha função? O y. Vocês estão acompanhando a setinha? Porque eu não consigo ver o que vocês veem, eu só estou vendo o que eu estou vendo. Vocês acompanham a seta ou não? Dá para enxergar uma seta? Não. Nossa, Não. É uma... a Tem? seta Eu não não. tô vendo. Ai, que legal isso. Também não tô vendo, não. Nossa, de tá lerdo, meu Deus. Nossa, que cena aqui. Não tá querendo compartilhar. Vocês estão vendo minha tela inteira agora? Sim. E a E a setinha? seta Dá pra... também. Ah, então agora deu certo. Ai, gente, não tá querendo compartilhar, mas que coisa. Vou tentar de novo, ó, vou compartilhar de novo. Ai, compartilha, não sei o que acontece. Como que eu vou mexer nisso? Meu Deus. Ó, de novo, vou tentar compartilhar de novo. Gente, que coisa! Ó, vou tentar colocar em tela grande de novo. Vamos lá.
Pronto, agora não pulou mais, né? Então vamos voltar aqui. Levei uma surra dessa plataforma. Então, o estudo do sinal da função é verificar onde a minha função, quem que é a minha função? O y, onde ela é positiva. Positiva, ela está sempre para cima do eixo x. Então, ó, por exemplo, esse braço aqui da minha parábola, ele está para cima do eixo x, aqui a minha função é positiva. Esse braço aqui da minha parábola, a minha direita, ele também está para cima do eixo x, aqui a minha função ela é positiva. Agora, quando a minha função está para baixo do eixo x, esse pedacinho aqui significa que ela é negativa. E exatamente onde a minha parábola cruza o eixo x, ela é nula, tá? Então, para isso, eu tenho que observar o quê? Eu tenho que calcular as raízes. E nesse exemplo aqui, ó, aqui eu tenho o x1. Esse x1 ele vale menos 1. Para a minha esquerda dele, a minha função ela é positiva. Agora, para a direita, ela é negativa. Se você for pegar o x2 aqui, que vale 1, para a direita dele, a minha função é sempre ó, positiva. Já para a esquerda, ela é negativa. Então, isso é fazer o estudo do sinal da função. Então, isso eu já expliquei para vocês. E aí, eu resolvi os exercícios de exemplo, só que eu não expliquei o exercício da atividade, né? Eu parei aqui, eu não expliquei essa parte. Então, esse exercício número 1, eu retirei ele do livro, tá? Por isso que a imagem tá ruim, eu tirei uma foto do livro mesmo. E ele pede para fazer o estudo do sinal da função. Aí eu tenho a minha parábola em verde aqui, amarelo, não sei que cor que é essa. E aí essa parábola tem a concavidade voltada para baixo. Então ela cresce, atinge seu ponto de máximo, que a gente chama de vértice, e ela volta a decrescer. E aí eu quero saber onde ela é positiva, onde ela é negativa, onde ela é nula. Então aqui eu tenho na horizontal ó, o eixo x. E onde a minha parábola corta o eixo x, ó, aqui no 1, e aqui nesse valor que eu não sei, são as raízes da minha função. Para cima do eixo, minha parábola é positiva. Para baixo, o meu y já é, ó, minha parábola é negativa. Então, o primeiro passo é nós encontrarmos as duas raízes. O x1 já sei que é 1, tá aqui. Agora, o x2 eu não sei, mas e eu também não tenho a equação para resolver por Bhaskara. Só que eu tenho uma informação, esse 3 ele tá bem no meio, ó. Ele tá bem no meio. Então, o que que significa? Ele é simétrico. Do 1 para o 3, eu tenho 2 unidades, né? Do 1 para o 3, eu tenho 2 unidades. Significa que do 3 para esse próximo número, eu também vou ter 2 unidades. E aí, 3 mais 2, o nosso x2 vai dar 5. Acho que eu já gravei um vídeo explicando esse exercício, tá? Então, isso daqui, turma, nada mais é, ó, o ponto mais alto é o vértice. Esse daqui é o meu x do vértice, tá bom? Então, essa é a informação que nós temos. E agora nós temos que fazer o estudo do sinal dessa função, onde ela é positiva, onde ela é maior que zero, onde ela é nula e onde ela é menor que zero. Então, vamos começar onde ela é positiva. Ela é positiva nesse pedacinho aqui, ó, onde está para cima do eixo. Então, se eu atribuir valores maiores que 1 e menores do que 5, a minha função sempre vai ser positiva. Então, ela é maior que zero onde? Onde o x é maior que 1 e onde o x é menor que o 5. Então, aqui no meio, tá? E para quais valores ela é nula? Ela é zero. Ela se anula exatamente nas raízes, onde o x for 1 e onde o x for 5. Tá aqui, ó. E onde ela é negativa? Ela é negativa para baixo do eixo. Então, para valores menores que 1, a minha função é negativa. E para valores maiores do que 5, a minha função também é negativa. Então, foi isso que eu escrevi, ó. O x, ele é menor que 1, ou o x também pode ser maior do que 5, tá? Então, nós utilizamos os símbolos para abreviar aí a escrita, tudo bem? Então, o exercício número 1 está feito. O 2, ele é mais simples ainda, porque, ó, minha parábola está em vermelho aqui, e ela está toda para cima do eixo X. Quando eu falo toda para cima do eixo X, eu tenho o eixo X aqui na horizontal,
Aqui para baixo, eu não tenho nada. Eu não tenho nada de parábola, ela está toda para cima, ela decresce, atinge o seu ponto de mínimo aqui, ó, no zero, e ela volta a subir. Então, não tenho nada aqui para baixo. Então, o que que significa? Só de observar, eu não tenho valores negativos para minha função. Eu só vou ter o quê? Valores positivos. Ó, o meu y sempre vai ser maior ou igual a zero. Ele vai ser zero? Vai, exatamente nesse ponto. Então, o que que nós temos mais de informação? Nós sabemos que a parábola ela vai cortar o eixo x exatamente nas raízes. E a minha raiz aqui, ó, é 1, tá? Então, essa parábola aqui, ela nada mais é do que resultado... Aqui, ó. Essa daqui. Então, essa parábola aqui, qual que é a função que corresponde a ela? Y igual a x ao quadrado. Então, ela vem, atinge seu ponto de mínimo, que é o vértice, e são as raízes, né? O delta vai dar zero, então ela vai ter uma raiz dupla, que é zero, e volta a subir. Ela não tem nada aqui para baixo, tá? Como que a gente vai representar isso? Então, ó, eu sei que o x1 é igual ao x2, é zero, e eu vou estudar agora a minha função. Quando que ela é positiva? Ela sempre será positiva. Ela só vai ser zero no ponto zero. Então, eu vou escrever isso, ó. Para todo número diferente de zero, ela sempre será positiva. Então, o y é maior que zero para todo número diferente de zero. Em matemática, nós utilizamos símbolos para você não ficar escrevendo. Então, o símbolo para todo número, é o A de ponta cabeça e o X. E aí, o diferente, o zero. Então, o que que significa isso? Para todo X, diferente de zero. Para todo número, diferente de zero. Então, ela sempre vai ser positiva. E onde ela é nula? Exatamente no zero. Então, ela vai ser nula quando o meu x for zero. E quando ela é negativa? Nunca. Eu não tenho nada aqui embaixo. Então, não existe nenhum número que eu atribuo para x que a minha parábola seja negativa. Então, como que eu vou escrever isso? Não existe número que pertença ao conjunto dos reais que o y é menor do que zero. Tá? Então, não existe essa solução. Então, aqui, acabei de explicar o exercício número 2. Vocês conseguiram me ouvir bem? Tá dando para enxergar? Vocês estão entendendo? Pode abrir o microfone e falar. Sim. Sim. Posso continuar? Sim, sim. Vamos lá. Agora, nós vamos ver inequação do segundo grau. Então, para eu saber inequação, eu tenho que saber estudar o sinal da função do segundo grau. O que que é uma equação? Uma equação é resolver uma igualdade. Já uma inequação, eu vou resolver uma desigualdade. Desigualdade é quando o valor é maior, menor, maior ou igual. Então, nós temos esse exemplo, ó. Então, o que é uma inequação? É eu resolver, no lugar de uma igualdade, uma desigualdade. Para quais valores de x a minha função é maior que zero? Para quais valores de x a minha função é menor do que zero? Para quais valores de x a minha função é maior ou igual a zero? E para quais valores de x a minha função é menor ou igual do que zero? Então, resumindo tudo aquilo que eu falei, isso daqui, ó, escrevi aqui para vocês. Ó, as inequações são expressões matemáticas que utilizam na sua formatação, no seu formato, os seguintes sinais de desigualdade, ó, maior, menor, que seja. Então, tudo que eu expliquei ali está escrito aqui na minha direita, tá bom? E como que a gente vai resolver uma equação do segundo grau? Eu vou ler e depois eu vou explicar. As inequações de segundo grau são resolvidas utilizando o teorema forma de Bhaskara. O resultado deve ser comparado ao sinal da inequação, com o objetivo de formular o conjunto solução. Então, vamos pegar aqui, ó, na minha direita, lá em cima. Por exemplo, aqui eu vou ter uma função e eu quero que ela seja maior do que zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar Bhaskara para calcular o x1 e o x2. E aí eu tenho que verificar onde a minha função é maior do que zero. Então, basicamente, isso daqui, ó, é uma forma reduzida de você fazer o estudo do sinal da função, tá?
Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. É isso. Então, naquele exemplo, eu quero saber onde minha função é maior que zero. Então, você só vai olhar para o valor maior que zero. Você não vai precisar fazer essas outras duas partes aqui. Então, querendo ou não, aí na equação, ela é mais simples, tá? Vamos ver algum exemplo para a gente poder entender. Então, eu tenho esse exemplo aqui, ó. X ao quadrado menos 5x mais 6 é maior que zero. Então, o primeiro passo, eu vou calcular o x1 e o x2 através do teorema de Bhaskara. Depois que eu calcular o x1 e o x2, eu vou fazer igual eu fazia no estudo da função, eu vou desenhar minha parábola, e aí eu vou verificar o quê? Ó, eu quero que essa função, x ao quadrado, menos 5x, mais 6, eu quero que ela seja maior que zero. Então, eu só vou ver na parte positiva da função. Então, vamos lá. Ó. A primeira coisa, eu vou calcular o x1 e o x2, as raízes. Então, eu sei que o delta é b ao quadrado menos 4 vezes ac. Quanto que vale o b? O b acompanha o x. O b vale menos 5. Então, vai ficar menos 5 ao quadrado. Quanto que vale o a? O a acompanha o x ao quadrado. Vale 1. Tá aqui. O c, o seu termo independente, ele não depende do x. É o 6. Então, vai ficar menos 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 6, menos 24. Então, vai ficar 25 menos 24, o delta deu 1. E agora, eu vou continuar a resolução com a segunda parte. O x é igual a menos o b, mais ou menos a raiz do delta, tudo isso dividido por 2 vezes o a. Lembrando que o b é negativo, ó, o menos 5, coloque ali entre parênteses para você não misturar com o negativo da fórmula. Então, vai ficar menos com menos, você vai fazer um jogo de sinal. E vai dar mais, ó, menos com menos, mais. Aí, mais ou menos, a raiz do delta, o delta deu 1, raiz de 1 é 1. Tudo isso dividido por 2 vezes o a é 1. Então, 2 vezes 1, 2. Então, x é igual a 5 mais ou menos 1 dividido por 2. Então, eu vou fazer uma conta somando o 1 e a outra eu vou fazer subtraindo o 1. Então, acompanha a setinha aqui, ó. Então, eu vou fazer uma conta somando o x1, vai ser 5 mais 1, 6. Dividido por 2, 3. E eu vou calcular o x2, ó. 5 menos 1, 4. Dividido por 2, 2. Então, o x1 vale 3, o x2 vale 2. O que eu vou fazer agora? Igual nós fazíamos para estudar o sinal da função. Vou colocar o 2, que é uma raiz. Então, vou traçar o eixo x. Então, eu vou colocar o 2 aqui no eixo x e o 3 aqui também no eixo x. E o que eu vou fazer agora? Eu vou desenhar minha parábola. Só que para desenhar a parábola, eu tenho que saber se a concavidade dela é voltada para cima ou para baixo. Então, para isso, eu tenho que olhar o coeficiente A. Se ele for positivo, concavidade para cima. Se ele for negativo, concavidade para baixo, certo? E volta lá na função, o A acompanha o x ao quadrado. Quem que é o A? O A é 1. Um positivo, concavidade voltada para cima. Então, coloco 2, coloco 3. Minha parábola vem, então decresce, atinge o ponto de mínimo e sobe, voltada para cima. E aí, para cima, esse braço aqui da minha parábola, esse lado esquerdo, para cima do eixo x, o meu y é positivo. Para baixo, o y é negativo. E para cima, de novo, o y é positivo. O que eu quero saber? Para quais valores de x a minha função é maior que zero? Ela é positiva. Onde ela é positiva? Na esquerda do 2 e na direita do 3. Como que eu vou resolver isso? Então, para quais valores a minha função é positiva? Para valores menores do que 2, então x é menor que 2, e para valores maiores do que 3, então x é maior que 3, ó. X menor que 2 ou x maior que 3. Ah, mas o que é esse símbolo aqui? Então, eu vou ler para vocês, ó, solução, S de solução. O x pertence aos números reais, então esses números aqui, ó, antes do 2 e depois do 3, eles são números reais, eu represento por x. Então, x ele pertence aos números reais, essa barrinha representa tal que esses números são menores do que 2 ou esses números são maiores do que 3. Vamos resolver outra inequação aqui, ó.
3x ao quadrado mais 10x mais 7 menor que zero. Então, primeiro item, vou calcular o x1 e o x2. Quem é A? 3. Quem é B? 10. E quem é C? 7. Então, vou escrever aqui, ó, delta é igual B ao quadrado, o B vale 10. Vai ficar 10 ao quadrado. Menos 4 vezes o A vezes o C. Então, 4 vezes 3 vezes 7. 4 vezes 3, 12 vezes 7, 84. 10 ao quadrado dá 100. Então, 100 menos 84, 16. Primeira parte já encontrei. Eu vou para a segunda. X é igual a menos B mais ou menos raiz do delta dividido por 2 vezes o A. O A é 3. Então, vai ficar menos 10 mais ou menos. Raiz de 16, 4. 2 vezes o 3, 6. Então, eu vou fazer uma conta somando 4 e a outra subtraindo. Vou fazer isso aqui, ó, o x1. Eu devo 10, eu pago 4, eu vou dever 6. Menos 6 dividido por 6 dá menos 1. x2. Eu devo 10, eu devo 4, eu vou dever 14. Dividido por 6, se você pegar 14, menos 14 e dividir por 6, vai dar um número decimal. Então, você pode deixar ele em fração. O que dá para fazer aqui? Dá para você simplificar. 14 é par, 6 também é par, dá para simplificar por 2. Então, menos 14 dividido por 2, menos 7. 6 dividido por 2, 3. E aqui, ó, forma irredutível, não dá mais para simplificar. Então, o meu x2 é menos 7 terços. Então, o que eu fiz aqui? Eu encontrei o x1, encontrei o x2. Próximo passo, a gente desenhar a parábola. Antes disso, eu verifico o valor do A. A positivo, parábola com cavidade para cima. A negativo, com cavidade para baixo. Ó, o meu A é 3, positivo, com cavidade para cima. Tracei o eixo X aqui em preto, ó. Então, eu vou copiar as minhas raízes, ó. A primeira é menos 7 terços, a segunda é menos 1. E aí, a minha parábola, a concavidade voltada para cima. Então, para cima do eixo, o y é positivo, para baixo, ele é negativo. E aí, o que eu quero? Eu quero valores para x que a minha função seja menor do que zero, tá? Então, onde a minha função é menor do que zero? Onde ela é negativa, nesse meio aqui, ó. Então, para valores maiores do que menos 7 terços e para valores menores do que menos 1, tá? Olha a nossa solução. Então, o x ele é maior que menos 7 terços e o x, que são os valores que estão aqui dentro, ele é menor que menos 1. Então, vamos lá, turma. Então, nós começamos aqui, né? Foi onde eu parei na outra aula. Quem tem alguma dúvida, pode perguntar, abre o microfone. Quem ficou perdido, quer que eu volte, eu explico. Gente, vocês estão aí? Vocês me silenciaram? Tô respondendo no chat. Ah, é que eu não consigo ver aqui. Ah, sim. Peraí. Só falei que acho que por enquanto tá. Tá Tô tranquilo? entendendo. É. Tá. Turma, alguém quer fazer alguma pergunta? Agora é a hora de perguntar. Porque, assim, função quadrática, nós paramos em inequação. Então, inequação é o último item da função segundo grau. E aí, nós começamos função exponencial. Então, agora eu já vou começar a matéria nova. Nossa atividade número 8, ela vai ser liberada amanhã. E ela já vai ter exercício dessa matéria nova. Eu já encerrei função quadrática na atividade 7.
Então, se alguém ficou com Queria alguma ver. dúvida, pergunta, porque isso cai muito no vestibular. Isso não cai, isso despenca. Que o vértice, questão do vértice, das raízes, a interpretação do gráfico. Vocês podem perguntar. Então, eu vou continuar com outro slide da função exponencial. Tá bom. Pode passar, Bárbara, Laisa, Bruno. Pode sim, professora. Pode? Então tá bom. Tá tranquilo. Eu vou tentar compartilhar minha tela aqui de novo. Então, era para estar aparecendo aqui, ó. Tá aparecendo, vou procurar. Vocês não estão vendo a seta, né? Não. E agora? Setinha? Sim, sim. Olha que bonito, ó. Número, quanto. Vamos lá, então, gente. Continuando o estudo da função, então nós vimos a função do primeiro grau. Então, o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Com 2 pontos, eu traço uma reta. Nós vimos a função quadrática ou função do segundo grau. E aí, com 2 pontos, eu já não construo gráfico, porque ela é uma parábola, né? Então, aí eu vou precisar do valor das raízes, que são as soluções, o x1 e o x2. Vou precisar do vértice. Então, tem todo aí um esquema para nós identificarmos o gráfico. A função exponencial, vocês já ouviram falar. Por exemplo, fala assim, ó, o coronavírus cresce exponencialmente. Então, a curva de crescimento do coronavírus, ele, na verdade, é uma função exponencial, tá? Então, matemática está presente aí em tudo, gente, não tem jeito. E aí, para nós estudarmos função exponencial, ó, até marquei aqui em cima, ó, em vermelho, começa lá na página 127 do nosso livro didático, tá? E aí tem algumas coisas, alguns itens que nós temos que revisar. Como, por exemplo, o que é expoente, o que é potência, o que é base. Vocês lembram? Alguém não lembra? Pode abrir o microfone e falar. Não lembro. Lembra? Lembro também. Tá. Então eu vou revisando aqui, ó. Então, exponenciação, função exponencial, vem de expoente. O que é o expoente? É o número que eu vou elevar à base, ó. Ele vai me dizer quantas vezes eu vou repetir a minha base multiplicando. Então, por exemplo, o que é 2 ao quadrado? Então, o 2, esse 2 maior é minha base, e esse 2 pequenininho, ó, é o expoente. Então, o expoente vai me dizer quantas vezes eu vou repetir essa base multiplicando. Então, eu vou fazer 2 vezes o 2, 2 vezes 2, 4. Esse resultado aqui a gente chama de potência. Então, vamos ver outro exemplo aqui, ó, aqui embaixo em vermelho, ó. 2 elevado a 3. Então, 2 é a base, 3 é o expoente. Então, 2 elevado a 3, eu vou repetir o 2 multiplicando 3 vezes. 1, 2, 3. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, encontrei aqui a minha potência, meu resultado. Tá? Então, resumindo o que eu falei aqui, ó. O 2 é a base, o 3 é o expoente. O que eu fiz aqui, ó, essa multiplicação é o produto dos fatores.
e 8 é a potência. Mas o que vocês têm que gravar é o seguinte, eu tenho a base e o expoente. O que é o expoente? É o número de vezes que eu vou repetir a base multiplicando. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. 3 elevado à quarta. Então, eu vou repetir, não é 3 vezes 4, tá? Então, o expoente vai ser quantas vezes eu vou repetir o 3 multiplicando. Vou repetir ele 4 vezes, ó. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Tá? Então, 3 elevado à quarta, ou 3 elevado à quarta potência, 81. Quando é negativo, ó, e eu tenho parênteses, menos 2 elevado a 5. Então, eu vou repetir o menos 2 5 vezes. E, ó, menos 2 vezes menos 2, 4 positivo. 4 positivo vezes menos 2, menos 8. Menos 8 vezes menos 2, mais 16. Mais 16 vezes menos 2, menos 32. Então, toma cuidado com o jogo de sinal. Em resumo, presta atenção aqui, ó. Quando eu tiver parênteses e eu tiver número negativo, meu expoente for ímpar, o resultado é negativo. De novo, quando eu tiver base negativa, tiver o parênteses, que é muito importante, o meu expoente for ímpar, 5 é ímpar, o resultado é negativo. Se aqui eu tivesse um número par, o resultado é positivo, tá? Outro exemplo aqui, ó. Menos 1 sexto elevado a 3. Então, eu vou repetir esse menos 1 sexto 3 vezes. O 3 é ímpar, então eu sei que o resultado vai ser negativo. Então, eu vou fazer 1 sexto vezes 1 sexto vezes 1 sexto. Tudo negativo aqui. Então, eu já sei que vai ser negativo, expoente ímpar, já coloquei. Então, vai ficar 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 6 vezes 6, 36 vezes 6, 216. Tudo bem até agora? Alguma dúvida? Tudo certo. Tudo Ai, certo. bom, então vou continuar, então. Aqui, outros exemplos. Todo número elevado a zero vai ser 1. Mais para frente, quando a gente estudar progressão geométrica e aritmética, eu vou mostrar por que é 1, tá? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, olha só, duas regrinhas. Todo número elevado a zero é 1. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. Óbvio, por quê? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 10 elevado a 1. Vou repetir o 10 uma vez, tá aqui, ó. Então, todo número elevado a 1 é ele mesmo. E aqui eu tenho, ó, 10 ao quadrado e assim por diante. O interessante é aqui, ó, lá no exemplo F. Qual que é a diferença, por exemplo, de 10 elevado a 1 e 10 elevado a menos 1? Quando eu tiver negativo no expoente, não significa que o resultado é negativo. Então, ó, já começou a complicar um pouquinho. De novo, quando eu tiver negativo no expoente, não significa que o meu resultado é negativo. Significa que é uma fração, tá? Então, quando eu tiver 10 elevado a menos 1, eu estou perguntando qual é o inverso do 10 elevado a 1. E nós vimos lá no comecinho do ano, aula presencial, o que era inverso de um número. Um número vezes o seu inverso, o resultado é 1. Por exemplo, qual que é o inverso do 2? É o meio. 2 vezes o meio dá 1. Qual que é o inverso do 10? É 1/10. Qual que é o inverso do 1/5? É o 5. Então, é isso que eu estou perguntando, ó. Quando eu tiver o negativo, a pergunta é, qual que é o inverso? Então, qual que é o inverso do 10 elevado a 1? 1/10. E se você pegar 1 e dividir por 10, é 0,1. Aqui também, ó, qual que é o inverso do 10 ao quadrado? 10 ao quadrado eu sei que é 100, não é? Então, qual que vai ser o inverso? 1 sobre 100. Ou 0,01. 10 elevado a menos 3. Qual que é o inverso do 10 elevado a 3? 10 elevado a 3 dá 1000. Qual que é o inverso? 1 sobre 1000. Ou 0,01. Tudo bem essa parte aqui? Então, para diferenciar, de novo, o que significa aqui expoente negativo? Significa inverso, número pequeno, tá?
Então, só para representar o inverso, a gente utiliza o negativo. Então, observa que nenhum valor ficou negativo. Tudo bem? Eu vou continuar. Vamos ver outros exemplos aqui, ó. 3 elevado à quarta, já expliquei, dá 81. 10 elevado a 3, ou é 10 vezes 10 vezes 10, 1000. 0 elevado a 5. Eu vou repetir o zero multiplicando 5 vezes. Então, vai ficar 0 vezes 0 vezes 0, vai dar 0. Outra dica também. 0 elevado a qualquer número, o resultado sempre 0, tá? E o exemplo D, ó, 1 elevado a 6. 1 elevado a qualquer número sempre vai ser 1. Por quê? Se eu tivesse 1 elevado a 1 milhão, eu ia ter que multiplicar o 1 milhão de vezes. Sempre vai ser 1. Todo número vezes 1. 1 vezes 1 é sempre 1, tá? Até aqui tudo bem? Eu posso continuar? Pode, só o que eu não lembro muito bem é sobre o inverso. Mas o resto tá bem tranquilo. Porque já é complicado, né? Como assim o número é negativo? Mas isso daqui não é que o número é negativo. É uma representação que quando eu tenho 10 elevado a um número negativo, é o inverso do número. Tá? Então, 10 elevado a menos 1 é 1 sobre 10 elevado a 1. 10 elevado a menos 2 é 1 sobre 10 elevado ao quadrado, e assim por diante. Por quê? Como que eu vou diferenciar uma fração dessa de um valor desse? Como que eu vou representar isso em forma de expoente? Então, por isso que eles colocaram o menos 1, tá? Então, lá no comecinho do ano, nós vimos essa questão do inverso, tá? Então, dá uma folheada aí no caderno, vê o que que é inverso, o que que é oposto, o que que é o oposto de um número, o que que é o inverso, tá bom? E o inverso a gente vai precisar bastante, porque vai começar a complicar depois. Continua aqui, ó, mais exemplo. 2 elevado a 3, a gente já viu lá no primeiro exemplo, dá 8, ó. Menos 7 elevado a 3. Expoente ímpar, número negativo, significa que lá no final vai dar negativo. A gente já até coloca. Então, vai ficar, ó. Vou repetir o menos 7 3 vezes. Então, vai ficar 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Esse outro exemplo, ó. Expoente ímpar e número negativo. Significa que lá no final, meu resultado vai ser negativo. Então, eu vou fazer 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Aqui, ó, dá para decorar até o 2 elevado a 10, que é 1024, tá? Porque o 2 cai bastante, viu? 2 elevado a 7. Então, eu vou repetir o 2 7 vezes, ó. 2 vezes o 2, 4. 4 vezes o 2, 8. 8 vezes o 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes o 2, 64. Vezes 2, 128. Tá? Então, vocês vão acabar até decorando até o 2 elevado a 10, porque ele cai bastante. E aqui, ó, de novo, ó, número negativo, expoente ímpar, resultado negativo, tá? Muito importante isso daqui, ó. Você tem esse exemplo, ó, menos 2 elevado a 2. E aqui você tem parênteses, menos 2 também elevado a 2. Esses números aqui, turma, eles são diferentes. O resultado não é o mesmo. O que é o diferencial? O parênteses. Quando eu pego esse primeiro valor aqui, ó, menos 2 ao quadrado, esquece esse negativo. Eu só estou elevando ao quadrado o 2, tá? O negativo fica para fora, ele não conta. Então, vai ficar assim, ó, menos... Quanto que é 2 ao quadrado? É 2 vezes 2, vai dar menos 4. Quando eu tenho o parênteses, significa que tudo que está dentro do parênteses está sendo elevado ao quadrado. Então, ó, menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Menos com menos vai dar mais, 2 vezes o 2 é 4. Ou seja, parênteses, número negativo, expoente par, resultado positivo. Aqui não tem parênteses. Então, sempre que eu tiver não tiver parênteses, tiver um sinal solitário, o resultado vai ser sempre com esse sinal, tudo bem? Então, eu até coloquei em vermelho aqui porque tem muita gente que confunde, é diferente.
Aqui você leva só o 2 ao quadrado, o negativo não, ele fica para fora, tá? Enquanto aqui, dentro do parênteses, você leva tudo ao quadrado. Tudo bem? Então, vamos anotar aí. As regrinhas que eu falei, todo número elevado a 1 é ele mesmo, tá? Então, o A aqui está para representar qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. 0 elevado a qualquer número é zero, porque 0 vezes 0 vezes 0, sempre zero. E todo número elevado a zero é sempre 1, tá? Então, essas são as regrinhas que eu falei para vocês. E aqui, ó, é o número com expoente negativo. Foi o que eu falei do inverso, ó. Então, se você tem um número, o A, aqui dá um exemplo geral, o A elevado a menos um expoente, o que significa? Que é o inverso desse número, tá bom? Então, é o inverso. Então, vai ficar assim, ó, 1 sobre o número elevado ao expoente. Então, questão aqui do inverso. Então, por exemplo, 3 elevado a menos 2 é o inverso do 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Qual que é o inverso do 9? 1 nono. Ah, então como que eu resolvo isso? Ó? Então, fração, 1 sobre 3, tudo isso ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9, ó, 1 nono. Vamos ver outro exemplo? O que que eu falei? Não é o inverso? Então, você tem assim, ó, menos 3 quintos elevado a menos 1. O que é o inverso? Basta eu inverter. O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Como assim? Ó? Volta nesse exemplo aqui, ó. Volta aqui, no 1/3. Você tem 3 elevado a menos 2. É como se você tivesse assim, ó. 3 elevado a menos 2 sobre 1. Se você inverter, o 1 vai para cima, o 3 ao quadrado vai para baixo. Vai ficar 1 sobre 3 ao quadrado. É que aqui não dá para desenhar, meu Deus, é horrível esse negócio. É que assim, ó, vamos lá, gente, vamos voltar aqui, eu vou tentar explicar o mais simples possível. Quando a gente fala de inverso, é a mesma coisa que inverter o numerador e o denominador. Por exemplo, se você tem aqui, ó, 3. O que é o número 3? É a mesma coisa que 3 dividido por 1. Certo? Porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, é como se eu tivesse aqui, ó, um 3 dividido por 1. Tá? Então, imagina aqui que eu estou escrevendo 3 dividido por 1. E aí, eu quero encontrar o inverso, eu vou inverter. O 1 vai para cima, o 3 vai para baixo, ó. Foi o que eu fiz. A mesma coisa aqui, ó. Quando que eu falar do inverso, eu vou inverter. 3 vai para cima, 5 vai para baixo. Então, vai ficar 5/3 elevado a 1 menos 5/3. Então, essa é a pergunta. Qual que é o inverso do menos 3/5? O inverso do menos 3/5 é o menos 5/3. Tá? Aqui, ó, de novo. 9 elevado a menos 2. Qual que é o inverso? Qual que é o inverso do 9 ao quadrado? 9 ao quadrado é 81. Qual que é o inverso do 81? 1 sobre 81. Então, é como se eu tivesse assim, ó. 9 elevado a menos 2 dividido por 1. Então, eu ia inverter, tá? Mesma coisa aqui, ó. 10 elevado a menos 3. Qual é o inverso do 10 elevado a menos 3? 10 elevado a 3 é 1000. Qual que é o inverso do 1000? O inverso do 1000 é 1 sobre 1000. Então, inverso é um negócio meio complicado e é duro explicar remotamente, tá? Mas vai dar certo. Aqui, ó, de 2 elevado a menos 3. Qual que é o inverso do 2 elevado a 3? 2 elevado a 3 é 8. Então, qual que é o inverso do 8? 1/8. Tá? Ó, de novo. 3 elevado a menos 4. 3 elevado a 4 é 81. Qual que é o inverso do 81? 1 sobre 81. E assim por diante. Lembrando, quando vocês tiverem fração, é só inverter. O numerador se torna denominador e o denominador se torna numerador. Resolver esse último exemplo aqui, ó. Menos 1/6, tudo isso elevado a menos 2. Não é o inverso, eu quero saber qual que é o inverso do menos 1/6 ao quadrado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou inverter. O que era numerador vira denominador, o que era denominador vira numerador. Vai ficar 6 sobre 1. E quanto que é menos 6 ao quadrado? 36, tá? Então, basta inverter o denominador com o numerador, tá bom? Turma,
Deu para entender mais ou menos? Eu sei que é ruim. Quando eu liberar os exercícios, que eu vou colocar exercício desse tipo, eu vou gravar um vídeo resolvendo, que aí fica mais fácil eu escrevendo, tá? Porque assim, pronto, é muito ruim de explicar. Mas é isso, tenta revisar um pouquinho sobre o que que é inverso de um número, tá bom? Eu posso continuar? Vocês querem perguntar alguma coisa aqui? Não, tá tranquilo. Acho até tá mais fácil de entender do que a matéria dessa quinzena. Tá, Pra mim então foi bem. eu vou continuar, então. Agora, algumas propriedades. Eu acredito que essas propriedades vocês já viram, só que talvez não se lembrem. Por exemplo, quando a professora falava assim, é, quando eu tenho dois valores de notação científica, mesma base, o que que eu vou fazer na multiplicação? Eu somo os expoentes. E na divisão, eu subtraio. Então, vamos relembrar quando eu tenho ó, o produto de potências de mesma base. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, 5 ao quadrado vezes 5 elevado a 3. Então, você não precisa fazer 5 ao quadrado, 25 vezes 125. Não precisa fazer isso. Então, grava essa regrinha. Quando eu tiver a mesma base, eu vou manter a base e na multiplicação, no produto, eu vou somar os expoentes. Então, vai ficar 2 mais 3. E 2 mais 3, 5. Então, qual que é o resultado desse produto? 5 elevado a 5. Então, é isso que está falando aqui, ó, que é uma generalização. Ó. Eu tenho a mesma base, A e A, e aqui eu tenho os expoentes. Então, mantém a base e você soma os expoentes. Gravando de novo, mesma base, multiplicação, soma os expoentes. Divisão. Divisão é o contrário da multiplicação. Então, a regrinha vai ser o contrário. Eu vou ter que subtrair os expoentes. Então, quando eu tiver a mesma base, mantém a base, subtrai os expoentes. Por exemplo, 2 elevado a 6 dividido por 2 ao quadrado, ou 2 elevado a 2. Você vai manter a base e subtrair os expoentes. Vai pegar 6 menos 2, 4. Então, o resultado deu 2 elevado a 4, ou 16. Tá? Fica muito mais fácil do que você resolver o número e depois dividir. Então, essas são duas regrinhas, para multiplicação e para divisão. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Primeiro exemplo do 3. 3 ao quadrado, vezes 3 elevado a 3, vezes 3 à quarta, vezes 3 elevado à quinta. Você não precisa calcular um por um. Então, basta você manter a base e somar todos esses expoentes, ó. 2 mais 3 vai dar 5. 5 mais 4, 9, com mais 5, 14. Então, o resultado, ó, 3 elevado a 14. Outro exemplo aqui, ó, 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado a quarta. Mantém a base, é uma divisão, subtrai. Vai ficar 7 menos 4, 3. 2 elevado a 3. Então, ó, até aqui, o que que nós vimos? Então, recapitulando. Depois eu vou disponibilizar o slide para vocês. Nós vimos algumas regras, né? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. 0 elevado a qualquer número é 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então, nós vimos 3 regrinhas. Quarta regra. Quando eu tenho uma base elevada a um expoente negativo, significa que é o inverso. Mais duas regras, né? Multiplicação, eu somo os expoentes se as bases forem iguais. Divisão, eu vou subtrair. E aqui nós temos uma outra regra. Quando eu tenho essa situação aqui, ó, potência de potência. Como assim? Vou pegar esse exemplo A, você tem 2 elevado a 3 e tudo isso elevado a 5. Então, você tem 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3 vezes 5 vezes, tá? Então, quando eu tenho uma situação desse tipo, potência de potência, então você tem uma base elevada a um expoente, tudo isso, tá entre parênteses, está sendo elevado a outro expoente, o que que você vai fazer? Você vai manter a base e você vai multiplicar os expoentes. Então, vai ficar, eu vou manter o 2, aí eu vou pegar 3 vezes 5, 3 vezes 5, 15. Outro exemplo aqui, ó. 5 ao quadrado, tudo isso elevado a 4. Então, o que que você teria que fazer?
5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Não precisa fazer isso. Então, segue a regrinha. Quando eu tenho uma base elevada a um expoente, tudo isso está sendo elevado a outro expoente, mantém a base, multiplica os expoentes. Tá? Então, 2 vezes o 4 vai dar o 8. 5 elevado a 8. Então, potência de potência significa uma potência cuja base é uma outra potência. Então, ó, mantém-se a base e multiplica-se os expoentes. Até aqui tudo bem com as regrinhas? Alguma dúvida? Tá super tranquilo. Então, continuar. Outro exemplo aqui, ó. 2 ao quadrado, tudo isso elevado a 3. Então, você não precisa fazer 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Você multiplica as bases, vai ficar 2 vezes o 3, vai me resultar em 6. Tá bom? Aqui, tentei dar uma resumida do que nós vimos, ó. Então, nós vimos a operação A. Então, quando eu tenho uma multiplicação de bases iguais, eu mantenho a base, soma expoente. Na divisão, eu vou fazer o contrário, eu vou subtrair, tá? E o C foi o que nós vimos anteriormente. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui uma base elevada a um expoente, tudo isso está sendo elevado a outro expoente, eu multiplico esses expoentes. O próximo aqui, o item D, vamos para o exemplo para depois vir aqui na generalização. Por exemplo, você tem assim, ó, 4 vezes 2 ao quadrado. Lembrando que isso só pode na multiplicação. Para soma, não vale, tá bom? Se você tem 4 vezes 2, o que você pode fazer? A distributiva. 4 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, tá? E aí deu 64. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 4, 64. Tudo bem? Aqui, ó, divisão também. Então, vamos ver o último exemplo. Você tem 4 sobre 3, ou 4 terços ao quadrado. Você pode fazer distributiva. 4 ao quadrado, 3 ao quadrado. Tá? Então, vai ficar 16 sobre 9. Não vale para subtração e nem para soma isso daqui, tá? Só para divisão. E aqui, ó, o exemplo 3 é uma potência de base real com expoente racional. O que é um número racional mesmo? É aquele que a gente pode escrever em formato de fração. Então, o que nós vimos? Vamos voltar aqui só um pouquinho, ó. Esse não, naquele lado inverso, ó. Quando nós temos um expoente negativo, significa uma fração. E quando nós temos um expoente que é fração? Que é nesse caso aqui. Quando eu tenho um expoente que é fração. Então, eu tenho um número representado por A, e o meu expoente, ó, o A, está sendo elevado a uma fração. O que a gente faz com isso? O significado da fração, turma, é que, na verdade, eu vou ter uma raiz, tá? E, vamos lá, eu tenho o numerador, que é o número de cima, representado pelo M, e eu tenho o denominador, que é o número de baixo, representado pelo N. E aí, como que eu vou saber o grau da minha fração? Se ela é quadrada, se ela é cúbica? O N vai me dizer se ela é quadrada, se ela é cúbica. Então, esse valor, ele vai acompanhar a minha raiz, tá? O denominador. Então, numerador, denominador, ele acompanha a minha raiz. Esse cara aqui de cima, o meu numerador, ele vai acompanhar a minha base dentro da raiz. Ai, como que vai fazer isso? Por exemplo, o exemplo 1. 2 elevado a 2 terços. Como que eu vou resolver 2 elevado a 2 terços? É o seguinte, ó, lembra do numerador, denominador. O denominador vai ficar aqui na raiz, então significa que é raiz cúbica. A base você coloca dentro da raiz e o numerador acompanha a base. Raiz cúbica de 2 ao quadrado. Qual que é a raiz cúbica de 4? Como assim uma raiz cúbica? Que número vezes ele mesmo, 3 vezes dá 4. Não tem valor exato, então você deixa assim, ó, raiz cúbica de 4, quando não tem resultado exato, certo? Vamos aqui no exemplo 2, ó. Como que eu vou resolver isso daqui, ó? 16 elevado a menos 0,25.
Bom, 0,25, será que eu consigo transformar ele em fração? Porque se transforma em fração, eu sei a regra como usar. 0,25 é a mesma coisa que 1/4, né? Se você pegar R$ 1 e dividir para 4 pessoas, cada uma vai ficar com 25 centavos. Então, foi isso que eu fiz. Eu peguei o 0,25, transformei em 1/4. Então, por isso que a gente fazia lá nos números racionais, transformação de número racional para fração e assim por diante, para a gente chegar aqui e saber fazer. E agora, o que a gente tem que fazer? Eu tenho 16 elevado a menos 1/4, né? 1/4 é 0,25. E aí, o que eu sei? Que o denominador, ele vai acompanhar a raiz para o lado de fora. E o numerador, o menos 1, vai acompanhar a minha base para o lado de dentro, ó. Então, o 4 ficou aqui, raiz quarta de 16 elevado a menos 1. 16 elevado a menos 1, olha quanta coisa. 16 elevado a menos 1 não é igual a 16 elevado a 1. 16 elevado a 1 é 16. Quando eu tenho negativo, o que significa? Inverso. Então, qual que é o inverso do 16? 1 sobre 16. E aqui a gente consegue resolver qual que é a raiz quarta de 1 sobre 16. Ou seja, que número vezes ele mesmo, vezes ele mesmo, vezes ele mesmo, dá 1 sobre 16. E aí você se lembra que, ó, 4 vezes. Você se lembra que se você pegar 2 elevado à quarta, dá 16. E 1 elevado à quarta também dá 1. Que vai ficar 1 vezes 1 vezes 1, vai dar 1. Tudo bem? Então, 16 elevado a menos 0,25, a gente consegue resolver. Dá 1 meio, tá? Então, olha só. Para eu poder resolver um problema desse, eu tive que saber transformar esse 0,25 em 1/4, eu tive que enxergar isso. Depois disso, eu tive que aprender a usar essa regrinha aqui, do expoente racional. Chegou aqui, eu tive que saber inverso. E chegou aqui, eu ainda tive que saber que 2 elevado à quarta dá 16, tá? Então, são muitas informações. Então, o que eu quero... Nossa, 2 e pouco? Deixa eu ver se falta muito. Mais 2 slides, a gente já termina, tá? Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. 2 elevado a 3 quintos. Então, 5 acompanha a raiz e o 3 vai acompanhar a base. Então, vai ficar raiz quinta de 2 elevado a 3 é 8. Então, tem que pensar assim, qual a raiz quinta de 8? Que número vezes ele mesmo. 5 vezes aí, ó, dá 8. Não tem valor exato, deixa quieto, tá bom? Vamos aqui para o próximo exemplo, ó. Meio elevado a 3 quartos. Então, o que eu vou fazer, ó? O 4 acompanha a raiz, o 3 eu vou levar a minha base aqui, ó. Então, vai ficar raiz quarta de 1 meio elevado a 3. 1 meio elevado a 3 vai ficar 1 vezes 1 vezes 1, vai dar 1. E 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, 1 oitavo. E aí, 1 oitavo não tem raiz quarta, né? Porque a gente tem que pensar que número vezes ele mesmo, vezes ele mesmo, vezes ele mesmo dá 1 oitavo. Ele tem raiz cúbica, raiz quarta ele não tem. Aqui, turma, é um resuminho do que eu falei, né? Que a gente tinha isso daqui, ó. O número elevado a uma fração. A gente chegava na raiz. E se fosse o contrário? Então, se fosse o contrário, ó, você mantém a base. Esse número que está aqui fora é o meu denominador. E o número que está aqui dentro é o meu numerador. E aí, aqui, ó, quando tiver só o valor sozinho, significa que aqui é 1, tá? Ele está sendo elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, se eu tenho, por exemplo, a raiz cúbica de 8 é a mesma coisa que 8 elevado a 1/3, tá? Esse daqui é mais complicado um pouco. Eu vou explicar na próxima aula de amanhã, tá bom? Que aqui vai envolver inverso, eu quero explicar mais certinho. E aí eu vou também amanhã, vou voltar aqui e vou explicar alguns itens de novo. O que eu queria chegar é nesse exercício aqui. Em resumo, esse exercício ele caiu no vestibular. E ele caiu no vestibular lá em 2012. E aí essa era a pergunta. Qual que é metade de 2012? De 2 elevado a 2012. Pode responder. Agora é a vez de vocês.
Pode abrir o microfone, agora eu não vou falar mais nada, não. Agora é vocês. Gente, eu não sei. Hã? Como que você faria? Eu ia chutar. Provavelmente tem algum jeitinho pra não ter que fazer um por um, mas não sei qual é. Já pensou fazer um por um? Se repetisse 2012 vezes, você não ia fazer vestibular, você ia zerar já, né? Porque não ia dar tempo de fazer o resto. Mais alguém tem alguma ideia? Sei lá. Chamille, Bruno? Sabendo quanto é 2 elevado a 1000, você falou que é esse que você falou que de tanto a gente usar, a gente não esquece? Eu falei assim, ó, gente, até o 2 elevado a 10. Ah, sim. É porque se Mas aí a gente, soubesse, nossa, tem 2 elevado a 2012, né? Passou muito, né? se levasse a 1000, dava pra ter uma noção, depois só fazer os 12, mas não sei. Mas e assim, se a gente fosse, por quê? Ó, por exemplo, 2 elevado a 10 já dá 1024. Agora, você já pensou em levar 2 a 1000? Você não vai ter linha para escrever tanto número. Vamos lá. Ninguém mais tem nenhuma ideia para resolver? Não vale pesquisar na internet, hein? O que é metade de um número? O que é metade? Como que eu acho a metade de um número? O que eu faço? Dividindo por 2. Perfeito. É isso que a gente vai fazer. Vamos dividir por 2. O que eu vou fazer? Ó? Vou pegar 2 elevado a 2012 e eu vou dividir por 2. Eu sei que na divisão, eu vou usar aquela primeira regrinha lá que a gente aprendeu, segunda regrinha. Na divisão, se eu tenho bases iguais, o que eu posso fazer com os expoentes? Subtrair. Mas aqui no 2, que expoente que tem aqui no 2? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, quando não tem nada aqui, não significa que é zero, significa que é 1, ó. Quanto que é 2 elevado a 1? 2 elevado a 1 é 2. Então, eu reescrevi o 2 aqui, ó, como outra forma de escrever o 2, tá? Então, 2 elevado a 1 é 2, deu na mesma. Só que aqui o que eu posso fazer? Divisão, né? Eu vou manter a base, como a regra fala, e eu vou subtrair os expoentes. Então, eu vou pegar o de cima, 2012, menos o de baixo, menos 1. Então, 2012 menos 1 é 2011. E 2 elevado a 2011 é a de 2 elevado a 2012. Acabou o exercício. Você não utilizou nenhum minuto para fazer. O que vocês acharam? Eu não ia pensar nisso nunca. Mas é fácil, não é? Nem eu. É fácil, é bem fácil, é surpreendentemente fácil. Dá até raiva. A hora que eu peguei esse exercício, falei, não acredito. E tem eu não coloquei as alternativas, só que tem uma alternativa que, assim, te induz ao erro. Uma das alternativas era 2 elevado a 1006, porque é a metade, né? E aí a maioria colocou lá no 2 elevado a 1006. Mas ó, divisão, poxa, o que é metade do número? É pegar ele e dividir por 2. Então, ó, se você tem 2 na base aqui em cima, 2 na base aqui embaixo, você pode usar a regrinha. Divisão mantém a base e subtrai os expoentes. Aí você tem que lembrar, ó, que todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 2 elevado a 1 é 2. E aqui você pega, ó, 2012 menos 1 dá 2011. E aqui é a nossa resposta. Aí você já pensou fazer um por um aqui? Não ia ter como. Acabou o exercício aqui. Fácil? Entenderam? Acho Pode que cair na sim. atividade? Olha. hum, Vamos lá, então. Então, eu expliquei todas essas propriedades, tá? Amanhã eu vou voltar e vou explicar essas daqui
que ela é mais complexa, mas vocês já vão pesquisando. No livro de vocês, começa na página 127. Acompanhe o livro. Vou resolver mais probleminha desse daqui, ó, e explicar esse último aqui, tá bom? E, turma, esse daqui é só para entrar em função, tá? Qual é o objetivo do estudo da função? É você resolver equações, no caso, equações exponenciais, e você resolver também analisar os gráficos. E aí eu vou mostrar mais para frente para vocês, olha que bonitinho que eu fiz aqui, porque até um probleminha, que o gráfico ele vai ser uma curva, ele não é parábola, ele não é reta, ele é uma curva, ele nunca vai encostar o eixo X, tá? Então, tem muita aplicação aí, a função exponencial, muito exercício legal, tá? Cai muito no vestibular. E aí, o coronavírus, aí, o Covid, ele é uma curva dessa daqui, é uma curva de crescimento exponencial. A explicação dele é uma função exponencial, tá? Então, coloquei até um exemplo aqui mais para frente que a gente vai ver da corrente do bem. A corrente do bem, ela também é uma curva exponencial. Só que isso vai ser amanhã na próxima aula, tá bom? Então, amanhã eu vou voltar, vou explicar isso daqui do inverso, da fração, e eu espero que vocês participem e que também revisem no livro, assistam algumas videoaulas aí no YouTube, tem videoaula boa, tá bom? E resolvam os exercícios. Amanhã vai ser liberada a atividade número 8, e acho que tem 20 exercícios, se eu não me engano. E vocês vão ter do dia 1 até o dia 30 para fazer. Então, tem tempo de sobra. Se for ver muito pouco exercício, isso em matemática a gente faz em uma semana na escola. Então, vocês resolvam do livro também, tá? A partir da página, deixa eu pegar o livro aqui. Ó, a partir da página 127, já tem, tá? Os exercícios começam lá na 130. Tem muito exercício para treinar, tá bom? Então, por hoje é só. Amanhã a gente continua, se vocês quiserem. Caso contrário, eu gravo um vídeo e posto. Vocês que sabem. Vocês querem que marque a aula ou não precisa, é só gravar um vídeo e tá bom. E aí a gente marca uma aula semana que vem. Pode ser. O importante é ter o vídeo pra ver depois, igual você tá fazendo hoje. Uhum. Você quer que grave, vocês preferem que grave o vídeo, então amanhã não tem aula. Gente, só a Gabriela falou, vocês têm que também falar. O que vocês querem ter aula amanhã ou querem que eu grave o vídeo e mando? Sumiram, deixaram ligado o Teams e foram dormir, foram jogar videogame, foram mexer no Instagram. Bruna, responde, Ah, Liza. professora. Professora, Acordou? então. Você acordou? Não, eu tô pensando o tempo todo. Oi, tá me escutando? Alô? Tô aqui. Oi, hoje é aula de matemática, tá? Se eu vim perguntar pra você. Mal. E aí, e amanhã? Grava Pode o ser. vídeo ou aula? É aula. Pode ser aula mesmo. Ok, então. Então, até amanhã. Até. Eu gravei a aula, vou parar a gravação. Calma, Bruno, eu tô ouvindo ainda, viu?